Bom dia, estamos aqui de volta ao vivo nos estúdios da All TV com mais uma edição do programa UrbanView, um olhar sobre as cidades, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brandt, e a participação do Caetano Garcia na produção e também no chat, já aguardando a participação de vocês. Isso aí, pessoal, bom dia Gilberto. Eu já estou aqui logado no chat, vendo alguns internautas como o Sábio, o Cardão, o Edgar. Para quem estiver assistindo e não sabe como que funciona, são duas maneiras de participar. Uma delas é entrando no chat, mandando perguntas e comentários. E a outra é através do Twitter. Eu estou de olho aqui no nosso, que é @urban_systems. Então, vocês podem mandar perguntas e comentários por lá também. Enquanto o Gilberto vai comandando aqui a entrevista, eu vou intermediando e passando essas perguntas de vocês. Participem. Isso aí. E a gente já começa o nosso programa de hoje com uma novidade. A partir da semana que vem, a All TV está mudando a sua grade de programação e com isso mudam-se todos os horários e os dias dos programas, tá? Então, a partir da semana que vem, para quem já está nos assistindo, já anotem aí, o UrbanView muda de dia e muda também de horário. A partir da semana que vem, nós saímos da quarta-feira às 11 horas, que é o nosso horário aqui tradicional, 11, 11 e 10, e passamos a abrir a programação da All TV nas terças-feiras, às 10 horas da manhã, agora pontualmente às 10 horas da manhã, porque nós teremos o primeiro programa a entrar no ar na próxima terça-feira. Então, já sabe, a gente vai mandar depois um e-mail para quem recebe aí, para quem faz parte da nossa base, a gente vai mandar um e-mail avisando, mas já anotem aí que terça-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã, terça-feira passa a ser o novo dia e 10 horas da manhã o novo horário do nosso programa. E a gente tem abordado aqui em todos os nossos programas, em todas as nossas entrevistas, o bom momento econômico que o Brasil vem vivendo, né? O Brasil realmente é a bola da vez aos olhos do mercado internacional, aos olhos dos investidores, das indústrias, etc e tal. E aliado ao fato que a gente vai ter uma Copa do Mundo em 2014, uma Olimpíadas em 2016, isso está fazendo com que os investimentos estrangeiros no Brasil aumentem consideravelmente. A chegada das multinacionais aqui no país está beneficiando também o setor da construção industrial. A gente foi analisar alguns dados desse setor e a gente teve uma surpresa aí que a gente vai compartilhar com vocês. Então, para entender melhor como é que está esse cenário, a gente escolheu como nosso olhar da semana, como tema do nosso programa de hoje, o seguinte tema: construção industrial, um bom termômetro do aquecimento econômico do Brasil, né? A construção industrial seria um bom termômetro desse aquecimento econômico que o Brasil está vivendo? A gente quer discutir no programa de hoje questões como o investimento de multinacionais está mudando o perfil de negócios das construtoras especializadas nesse segmento, como anda um custo e também o tamanho dos projetos da construção, especificamente no segmento da indústria. O que o cliente voltado para a construção industrial mais valoriza nesse tipo de obra? Para responder a estas e outras perguntas, a gente vai conversar hoje com o empresário Tércio Costa Feitosa. Tércio, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui no UrbanView. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui com vocês e poder colaborar de alguma forma com essas informações. Com certeza. O Tércio Costa Feitosa, ele cursou a faculdade de Direito e iniciou sua carreira no mercado de construção civil trabalhando na área de suprimentos em empresas de engenharia e construtoras. Aí ele fundou a construtora Costa Feitosa em 2001, onde oferece assessoria, projetos, aprovações legais e execução das obras nos segmentos industrial, educacional e comercial. E eu quero aproveitar, antes de começar a nossa entrevista, para convidar vocês que estão nos assistindo a acessar o site da Urban Systems, o portal Urban Systems, no endereço www.urbansystems.com.br e votar na nossa enquete da semana, participar interativamente da nossa enquete da semana, que sempre tem uma enquete relacionada ao tema da entrevista do programa que a gente está fazendo hoje. Hoje, aqui na enquete da semana, a gente tem a seguinte pergunta: o bom momento econômico está se traduzindo na expansão da indústria brasileira? Você tem lá, você pode responder sim, não, ou uma outra terceira questão, que é apenas no sudeste do Brasil. Então participa lá, responde com a sua participação aí no final do programa a gente vai ver o resultado e o Tércio vai comentar com a gente aqui. E para começar a nossa entrevista, como já é de praxe aqui no UrbanView, a gente vai chamar o quadro de Olho na Frase, que hoje inclusive traz uma informação da própria construtora Costa Feitosa, uma frase do nosso convidado. Diz o Tércio aqui: se em 1996 a Costa Feitosa trabalhava com grande volume de obras para industriais brasileiros, em 2010, ou seja, agora no ano passado, mais de 75% do seu faturamento veio de contratos com empresas multinacionais. Então a gente vai começar a nossa entrevista justamente perguntando para o Tércio
essa inversão aqui fantástica. Você, em 96, a maior parte das suas obras vinha de obras feitas para indústrias brasileiras. E hoje 75% do faturamento vem de contratos com empresas multinacionais. A que você deve essa inversão? São as empresas multinacionais descobrindo o Brasil, esse bom momento econômico? Qual é a tua análise? Perfeitamente. Eu acho que a sua leitura está correta, né? O Brasil, como todos os países participantes do BRIC, né? E nesses últimos 3 anos o Brasil tem realmente notadamente se destacado em função do grande mercado consumidor, né? Em 200 milhões de habitantes. Também a segurança jurídica que foi melhorada, né? Sobre os contratos, o cumprimento dos contratos, a estabilidade econômica do país. Tudo isso fez com que essas empresas multinacionais olhassem com olhos diferentes para o Brasil e sentissem segurança suficiente para aqui investirem os seus empreendimentos. Você percebe mais uma expansão mais das empresas que já estão instaladas no Brasil? E aí estou perguntando não só em relação à Costa Feitosa, mas também ao mercado que você obviamente convive, os seus pares, etc. Tal, mas você percebe uma presença maior das multinacionais que já estão no Brasil? Você percebe também novas empresas vindo para o Brasil? Na verdade, os dois casos acontecem. Algumas empresas multinacionais tinham operações pequenas no Brasil, né, usando o Brasil apenas como um entreposto dos seus negócios, tendo uma pequena representação aqui no país e importando boa parte dos seus produtos. E com essa segurança apresentada pelo cenário nacional, essas empresas então optaram em ampliar suas posições no país e em alguns casos optando em fabricar, né, produtos que antes importavam de suas matrizes lá fora aqui no Brasil. Certo. E essas empresas, elas estão... você também vê em termos de geográficos, digamos assim, regionais, você vê uma concentração mais em alguma região do país ou elas estão divididas igualmente assim, em diversas regiões do país? Na verdade, o sudeste do Brasil sempre foi o carro-chefe da economia nacional, tanto para empresas nacionais como empresas multinacionais. Mas hoje se observa uma pulverização, né, de outras regiões, notadamente a região Nordeste, vem surpreendendo bastante, sobretudo a região de Pernambuco, em função de ser o estado mais desenvolvido do Nordeste, né, tem atraído bastante interesse dessas multinacionais. Depois você vê uma movimentação bastante significativa no Centro-Oeste, mas no Centro-Oeste a indústria é um pouco mais ligada ao agronegócio, né? Mas você tem um volume razoável de negócio migrando para lá. O Sul também vem respondendo de forma muito forte, né? O Norte sim é que ainda, até por questões geográficas, questões logísticas, ainda é o estado menos contemplado com esses investimentos. Mas eu diria para você que para cada 3 obras industriais aplicadas no Brasil, posso assegurar que 2 ainda no sudeste do Brasil. Então agora eu estava vendo aqui o teu release aqui da Costa Feitosa. A Costa Feitosa ela tem uma característica interessante, quer dizer, ela não é simplesmente uma construtora, né? Você participa, digamos, do processo como um todo, você dá uma assessoria para as indústrias, desde a escolha do terreno, na parte de, digamos, de funding, que é a parte de estruturação financeira. Então eu queria que você falasse um pouquinho, assim, já que você se envolve, digamos, praticamente desde o início do processo, o que essas empresas valorizam mais, quais são os quesitos, os itens que são mais importantes para essas empresas na escolha de um local, por exemplo, que fazem pesquisa, qual tipo de preocupação que elas têm? É mais pela logística, é mais pelo custo da instalação, para onde que caminha, ou isso se equilibra, digamos assim, dentro da cabeça desses empresários? Bom, precisamos separar alguns quesitos, né? No primeiro momento, a grande preocupação da indústria é, evidentemente, ir ao encontro do seu consumidor final, né? Estar mais próximo possível do seu consumidor final.
A indústria também, para se implantar, ela leva em consideração a parte de logística, a proximidade com portos, aeroportos, rodovias, né? E alguns casos mais técnicos, que algumas empresas têm um consumo muito grande de água, de energia elétrica, em função do produto fabricado. Então ela tem que levar em consideração esses recursos naturais, a presença. Então é uma somatória, né, de avaliações que tem que ser levada em conjunto. Quanto à parte de estruturação financeira, o que a nossa experiência nos credencia dizer, ao longo desses anos todos, implantando empresas nacionais e multinacionais, as empresas internacionais normalmente não têm grandes dificuldades com recursos financeiros. Por quê? Porque as multinacionais tendem a fazer os seus investimentos mais com recursos próprios? Na maioria dos casos, sim, porque normalmente vem ou o investimento em euro ou investimento em dólar, né? Embora com o real valorizado no momento, ainda o euro e o dólar suplanta o real. Então isso torna o investimento aqui no Brasil mais econômico. Relativamente barato, vamos dizer assim. Relativamente barato. E as linhas europeias e americanas são de longo prazo, né? Então os juros são baixos e são ter carência, longo prazo. Exatamente. As empresas nacionais não podem, em alguns casos as empresas nacionais conseguem esses recursos de longo prazo lá fora, mas por serem empresas nacionais pagam um spread maior, né? um custo maior para esse dinheiro. Então as empresas nacionais normalmente ou fazem uso do BNDES, que é um grande fundo de fomento que tem alavancado bastante a construção civil nacional, mas mesmo os juros do BNDES, que é os juros mais baixos do Brasil, e a carência normal do BNDES, que é em torno de 70, 80 meses, ainda quando comparado às linhas europeias e americanas, ainda não são tão atraentes como essa. Então normalmente a empresa nacional se alavanca mais, se financia mais, e as empresas multinacionais americanas e europeias normalmente fazem com recursos próprios. E é uma crítica também muito grande ao BNDES, assim, no sentido da burocracia, da dificuldade de subter um crédito no BNDES, apesar de o BNDES hoje estar sendo um grande fomentador, como você disse, do investimento industrial brasileiro, mas existe uma certa dificuldade de obtenção de crédito. Não é fácil obter crédito no Brasil ainda. É verdade. Eu diria para você que ao longo desses 10 anos que nós operamos com alavancamento de fundos para essas empresas, melhorou bastante. Temos que admitir que houve uma melhora grande, mas ainda é um tanto burocrático. Agora, também é importante dizer que as empresas mais organizadas, empresas que têm uma contabilidade organizada, que têm um histórico, que mostra a capacidade de endividamento, que mostra a capacidade do retorno,